Então vamos lá. Quando a gente fala sobre manifestação, o mais importante que a gente tem que pôr atenção é o que? Na emoção, aquilo que a gente está sentindo. É o sentimento que manifesta. Ou seja, eu penso em algo, eu gero um sentimento, uma emoção, e aquilo ali é o que vai transferir, manifestar, né? Então a gente fala sempre de estar consciente para manifestar consciente, ou seja, prestar atenção no que você está pensando para daí controlar o que você está sentindo para então manifestar aquilo que você deseja, né? Quando a gente não está manifestando conscientemente, a gente está pensando, deixando o pensamento ir para coisas negativas e aquilo ali está refletindo na nossa realidade coisas que a gente não deseja ou não prefere, não é mesmo? Então, para isso, é preciso entender o corpo, é preciso de autoconhecimento, é se conhecer, saber como o seu corpo sente, saber como, o que você está sentindo, conseguir ler o seu corpo e o seu sentimento para então você conseguir, de certa forma, manipular isso, né? Então você está sentindo, você está pensando alguma coisa negativa sobre alguma pessoa ou sobre você mesma, e isso gera um sentimento pesado. Se você fechar o olho e pensar numa coisa negativa ou numa pessoa que te desperta negatividade, você vai sentir aquilo no teu corpo, começa a observar, aquilo fica pesado, o coração acelera, a respiração acelera. Então, aquilo ali é uma coisa que atrai o que você não prefere, não é mesmo? Então, fazemos agora o mesmo exercício ao contrário. Fecha os olhos e começa a mentalizar algo que você gosta muito, algo que é muito prazeroso ou alguém que te desperta um sentimento de amor, por exemplo. Você pensa naquela pessoa e o corpo fica leve, e o coração acalma, e a respiração acalma, e dá aquela sensação gostosa no corpo. Então é assim que a gente aprende a ler o nosso corpo, a ler as informações que o corpo está trazendo. E a partir disso, a gente aprende a controlar para manifestar. Então, se eu quero manifestar algo prazeroso, algo que eu prefiro na minha realidade, eu simplesmente tenho que focar em coisas que me trazem essa sensação de prazer, de alegria, de contentamento, de tranquilidade. É simples assim. E a gente não precisa... um segredo aí que eu descobri com todos esses anos de estudos, de aprofundamento, é que a gente não precisa nem saber o que quer. Eu ficava muito assim, presa no que, eu não sei o que eu quero. Às vezes eu entrava em crise, eu não sei o que eu quero, não sei como que eu vou saber. E essa técnica é muito simples, você não precisa saber o que você quer. Você quer se sentir bem, não é isso? Você quer sentir prazer, alegria, satisfação. Então, é simplesmente fechar o olho e se levar para momentos de satisfação, ou para memórias, ou pessoas, ou tudo que te faça sentir satisfeita, ou amada, ou feliz, ou tranquila, entendeu? E tentar o máximo possível manter essa vibração. Então, durante o dia que você está lá, se estressou com o chefe, se estressou com o filho, se estressou com alguém, veio raiva, veio algum sentimento
de negatividade, naquele mesmo momento, fecha o olho, respira fundo e começa a mentalizar uma situação ou uma pessoa, algo que te faz sentir prazer. E com isso, você volta para a sensação daquilo que você deseja. Porque a gente, no fundo, a gente não quer manifestar a casa, carro, apartamento, namorado, como diz o professor Hélio. A gente quer se sentir bem, não é mesmo? O que você quer com uma casa? Você pensa que quando você tiver aquela casa, aí então você vai se sentir confortável ou, sabe, tranquila, segura, feliz. Então traz esse sentimento para o agora. Você quer manifestar um carro porque aí você vai se sentir desejada, admirada. Qual que é o sentimento que você quer ter quando obtiver o que quer que seja que você está tentando manifestar, sabe? Busca o sentimento, que é a raiz, é aquilo que você quer. E aí, se você está sentindo aquilo, concorda comigo que se eu estou me sentindo feliz, satisfeita, alegre, em paz, segura, eu já não preciso daquela coisa que eu estou querendo manifestar, não é mesmo? E aí, se eu tenho ou se eu não tenho, não faz diferença. Agora, se eu estou vibrando nesta sensação de que eu preciso porque eu não tenho, o que eu estou vibrando? Escassez. E aí, quanto mais eu vibro escassez, mais eu afasto aquilo que eu quero. Então, bota na cabeça aí que não é sobre manifestar aquilo que você quer, mas sim trazer o sentimento. O que eu quero sentir? E aí sentir nesse momento, aqui, agora, eu já sou completa, eu já tenho isso. E aí, novamente, né, como é que eu faço para me sentir assim? Vou para uma memória, ou eu gosto também de criar histórias. Então, eu crio uma história na minha cabeça sobre alguma coisa que eu acho que ia ser muito divertido, que ia ser muito legal, ou de estar com uma pessoa, imagino uma pessoa assim que eu gostaria muito de estar, de conversar, e aí eu bato um papo com aquela pessoa na minha cabeça, enfim, qualquer coisa que eu ache que eu vou me sentir, que eu vou conseguir trazer aquela sensação para o meu corpo, sempre de olho fechado, observando a sensação. E funciona muito bem, muito bem. Já consegui manifestar muita coisa, mesmo antes de saber o que era manifestação, de fazer técnica, nem nada. Desde pequena eu sempre tinha isso naturalmente, de criar historinhas na minha cabeça e não se apegar àquilo, tipo assim, não cria história como que, eu preciso que essa história aconteça de verdade. Não. Cria a história, sente como se fosse verdade e depois abre o olho e volta aí pro teu dia, seja lá o que você tá fazendo, e segue a vida, entendeu? Sem se apegar. E quando você quiser sentir daquele jeito de novo, volta para aquela história, como se tivesse acontecendo agora. Vai contando a historinha na tua cabeça, tipo, é real, é isso que tá acontecendo. E bota o foco no sentimento outra vez e pronto, vai para sua vida. Sem o apego. Isso é muito importante, porque quando a gente se apega também, a gente fica naquela sensação de eu preciso, por que não aconteceu ainda? Cadê o carro na garagem? Abre a porta da garagem para ver. Não, calma, calma. Tudo é sobre o sentir, lembra disso, sobre sentimento. O sentimento é o que vai trazer a manifestação, ok? Espero que tenha trazido alguma luz aí esse pequeno insight para vocês e nos vemos na próxima. Beijo!